O céu está claro, os aparelhos funcionam, a vida segue como sempre, mas poucos sabem que a 150 milhões de quilômetros daqui está o sistema de energia mais poderoso da nossa existência. O Sol não apenas ilumina os nossos dias, ele aquece oceanos, faz as plantas crescerem e impulsiona ventos e tempestades. Mas também pode nos apagar, literalmente, e não estou falando do calor, estou falando das tempestades solares. Explosões de energia tão poderosas que podem atravessar o espaço em poucas horas, interagindo com o nosso planeta de forma devastadora e invisível. Queimando satélites, desativando redes elétricas, derrubando internet e, talvez, silenciando a própria civilização moderna. Neste vídeo, você vai descobrir 15 verdades surpreendentes, científicas e assustadoramente reais sobre as tempestades solares. E por que especialistas ao redor do mundo estão em alerta. Se você é novo por aqui, aproveita agora e se inscreve no canal. Eu preparo roteiros como esse com muito cuidado e pesquisa para que ciência e emoção caminhem lado a lado. E se ao final do vídeo você sentir que valeu a pena estar aqui, deixe seu like. Seu apoio faz toda a diferença. Número 1. O Sol, uma bomba ativa em constante explosão. O Sol parece tranquilo visto da Terra, uma esfera amarela e serena, mas na realidade ele é uma bola fervente de plasma em constante ebulição. Seu núcleo opera com temperaturas que ultrapassam os 15 milhões de graus Celsius. A cada segundo, ele converte 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio, liberando uma energia inimaginável. Mas em certos momentos, essa energia não se mantém estável. Ela transborda, escapa da superfície, em forma de explosões colossais. São as chamadas ejeções de massa coronal, ICME, rajadas de plasma e campo magnético que atravessam o espaço a velocidades que podem superar os 3 milhões de quilômetros por hora. Quando essas ejeções estão apontadas diretamente para a Terra, o caos silencioso começa a se aproximar. Número 2. O evento Carrington, a tempestade solar que incendiou o século XIX. Em 1859, o astrônomo britânico Richard Carrington observava manchas solares quando notou uma explosão intensa na superfície do Sol. Menos 18 horas depois, o mundo começou a sentir os efeitos. Telégrafos começaram a pegar fogo. Papéis chamuscavam espontaneamente, operadores levavam choques, linhas de comunicação ficaram inutilizáveis. E o céu brilhou. Auroras boreais foram vistas no Caribe. No hemisfério sul, luzes coloridas apareceram na Argentina e na África. Era como se o planeta tivesse mergulhado em um fenômeno sobrenatural. Se esse evento acontecesse hoje, no nosso mundo altamente digitalizado, especialistas estimam um prejuízo superior a 2 trilhões de dólares. Com a possibilidade de blackouts globais durando semanas ou até meses. Número 3. A Terra está protegida. Até certo ponto. Nós não somos completamente indefesos. A Terra possui um escudo invisível chamado magnetosfera, gerado pelo movimento do núcleo metálico do planeta. Esse campo magnético atua como uma bolha de proteção contra a maioria das partículas solares. Ele redireciona e desvia as tempestades mais leves. Mas assim como uma barragem pode conter um rio, ela também pode se romper se a pressão for grande demais. Tempestades solares muito intensas podem comprimir a magnetosfera, fazendo com que as partículas entrem em contato direto com a atmosfera e os sistemas elétricos da Terra. A questão não é se a magnetosfera pode falhar. A questão é quanto tempo mais ela aguenta sem que a gente se prepare. Número 4. Como as tempestades solares afetam satélites, GPS e internet. Satélites em órbita são como os olhos e ouvidos do nosso planeta. Eles monitoram o clima, rastreiam aviões, fazem chamadas, transmitem sinais de TV e controlam GPS. Mas todos eles são vulneráveis ao mesmo inimigo, partículas solares carregadas. Quando essas partículas atingem a órbita da Terra, elas podem aquecer os componentes dos satélites, alterar seus dados internos ou mesmo destruí-los permanentemente. Imagine ficar sem GPS, sem previsão do tempo, sem dados bancários, sem comunicação com aviões no céu. Seria como voltar 100 anos no tempo, em questão de horas. Número 5. Redes elétricas. Nosso ponto fraco. Toda nossa civilização moderna depende da eletricidade, mas o que pouca gente sabe é que os sistemas elétricos são extremamente sensíveis às tempestades solares. Quando o campo magnético da Terra é afetado, ele gera correntes induzidas nas linhas de transmissão. Isso pode danificar transformadores, provocar sobrecargas e levar à falência de subestações inteiras. Em 1989, no Canadá, isso já aconteceu. Uma tempestade solar média derrubou a energia elétrica em 6 milhões de residências. Agora imagine isso. Em escala global, hospitais sem energia, bancos congelados, água e comida escassas. Um apagão do sol seria muito mais do que um simples blackout. Seria uma crise civilizacional. Número 6. As auroras. A beleza do perigo invisível. Quando uma tempestade solar atinge a Terra, nem tudo que vemos é destruição. Pelo contrário, um dos efeitos mais belos desse impacto é justamente aquilo que atrai turistas aos polos do planeta, as auroras boreais e austrais.
Mas o que realmente estamos vendo, as auroras, são causadas quando as partículas solares interagem com os gases da atmosfera, principalmente oxigênio e nitrogênio. Isso excita os átomos e os faz emitir luz verde, roxo, vermelho, azul, um espetáculo natural, nascido do caos solar. O que poucos percebem é que essas luzes, por mais encantadoras que sejam, são marcas de batalha entre a Terra e o Sol. Elas são a prova visível de que a tempestade chegou, e quanto mais intensas e espalhadas forem, maior foi a energia recebida. Um céu iluminado em regiões tropicais não seria motivo de admiração, seria sinal de alerta máximo. Número 7. Astronautas, viajando sem escudo. Aqui na Terra temos a proteção da atmosfera e da magnetosfera. Mas e quem está lá em cima? No espaço, os astronautas que vivem e trabalham na Estação Espacial Internacional estão em risco constante. Em uma tempestade solar, as partículas de alta energia podem atravessar trajes espaciais e paredes metálicas. E essas partículas não são inocentes, podem causar mutações genéticas, deterioração celular, câncer e, em exposições prolongadas, morte. Por isso, quando uma tempestade é detectada, os astronautas devem se abrigar em módulos mais protegidos, com camadas extras de blindagem. Imagine viver assim, em silêncio, observando o vazio e torcendo para que o sol esteja calmo naquele dia. O espaço, muitas vezes romantizado, é também um campo de batalha invisível. Número 8. O ciclo solar, um relógio cósmico de perigo. O Sol não é imprevisível, ele segue um ciclo de 11 anos conhecido como ciclo solar. Nesse ciclo, o campo magnético do Sol se inverte e a quantidade de manchas solares e de tempestades aumenta progressivamente. O ponto mais crítico é o máximo solar, quando o Sol atinge seu pico de atividade. E adivinha, estamos nos aproximando do próximo máximo. Entre 2024 e 2030, a frequência e intensidade das tempestades solares deve aumentar consideravelmente. Isso significa que eventos como o Carrington não são apenas possíveis, são prováveis. Não é questão de pânico, é questão de prevenção, porque quando se trata do Sol, não se negocia, apenas se adapta. Número 9. O tempo de resposta, a corrida contra a luz. Uma tempestade solar chega em etapas. Primeiro, em apenas 8 minutos, recebemos o pulso de luz e radiação. Esse é o aviso silencioso. Depois, algumas horas mais tarde, chega a massa coronal, o verdadeiro impacto de partículas carregadas. Isso nos dá, em média, entre 12 e 24 horas de antecedência para agir. Parece muito, mas não é. Para proteger satélites, desligar redes elétricas, redirecionar aviões e proteger hospitais e servidores, seria necessário um sistema de alerta rápido, global e sincronizado. Atualmente não temos isso com eficiência total. Algumas nações têm planos, outras nem isso. Quando a tempestade vier, quem estiver preparado, resiste. Quem não estiver, desliga. Número 10. Monitoramento solar. O olho que vigia o gigante. Felizmente, o Sol não age sem aviso. Suas explosões e manchas podem ser observadas, medidas e monitoradas com antecedência, desde que olhemos para ele constantemente. O satélite SOHO, a missão SDO e a sonda Parker Solar Probe são algumas das ferramentas que vigiam o Sol 24 horas por dia. Essas missões nos enviam dados sobre manchas solares ativas, padrões de ejeções, campos magnéticos distorcidos e comportamento da coroa solar. Com essas informações, cientistas podem prever eventos e emitir alertas globais. O problema é, será que governos, empresas e cidadãos levam esses alertas a sério? Porque o Sol não grita, ele avisa com calma, mas quando explode, não há tempo para arrependimento. Número 11. O impacto em um mundo conectado. Em 1859, o mundo era analógico, telégrafos e luz de vela. Hoje somos digitais. A internet interliga bancos, hospitais, empresas, governos, estradas, aviões, satélites e até vidas humanas dependentes de máquinas. A queda de tudo isso, mesmo que por 72 horas, geraria caos absoluto. Pessoas sem acesso a dinheiro, hospitais desligados, aviões fora de controle, comida não transportada, comunicações interrompidas. Dados perdidos, tudo isso, por causa de um suspiro solar. Número 12. A verdadeira força do Sol não é o calor, é o silêncio. As tempestades solares são eventos sem som, sem cheiro, sem luz visível. Elas não anunciam sua chegada com trovões ou ventos, elas apenas surgem e transformam tudo. O Sol, por mais brilhante e visível que seja, continua sendo um mistério, uma entidade cósmica de bilhões de anos, que emana vida e também morte. Nós olhamos para ele com admiração, mas deveríamos também olhar com respeito. Talvez a maior lição das tempestades solares não esteja no campo da tecnologia, mas no campo da humildade. Somos uma civilização avançada, mas extremamente vulnerável, conectada, mas frágil. Brilhante, mas ignorante quanto às forças que nos cercam, o Sol nos dá tudo o que temos. E se quiser, pode tirar tudo em questão de minutos. Se essa jornada te fez refletir, se inscreva no canal. Eu preparo roteiros como este para que ciência não seja apenas informação, mas sensação.
Curta, compartilhe e comente. Estamos preparados. E lembre-se sempre, as palavras podem ser esquecidas, mas a sensação que elas deixam, essa ecoa no tempo. Fiquem com Deus e até a próxima.